Houve um tempo em que a procura por tatuagem era por moda. Hoje em dia, ela é muito mais do que isso. Traz representações, traz liberdade e muitos outros sentimentos que nós vamos descobrir um pouquinho hoje com a entrevistada Miriam Alves. Ela é tatuadora, micropigmentadora e vai falar um pouco sobre esse trabalho que ela realiza em Campos. É verdade, é muito interessante, fiquem ligados porque Miriam vai dar uma verdadeira aula, né? Ela vai falar sobre vários aspectos da tatuagem, né? Não é só a tatuagem, aquela tradicional tatuagem, ela tem uma especialidade também que ela vai contar pra gente daqui a pouco. Miriam, a gente vai começar, você é economista, trabalhou em banco durante 10 anos, e hoje você está na tatuagem, é tatuadora, micropigmentadora. Como é que foi essa transição sua? Foi por causa da maternidade, né? Eu sempre falei que quando eu fosse mãe, eu queria sair do banco por causa da rotina pesada, a carga horária bem puxada. E aí, com a maternidade, eu fiquei uns anos sem trabalhar e por incentivo do meu pai, eu fiz o curso de micropigmentação e a micropigmentação me levou a tatuar. E também te permite estar mais próximo, né? Você tem quantos filhos hoje? 3. Te permite estar mais próxima deles, eu sou mãe né? típica e sou mãe atípica também. Eu tenho um filhinho autista. Então, a nossa rotina é bem puxada, né? Minhas manhãs são todas por conta dele, do processo terapêutico. Se não fosse, né, a minha profissão, hoje eu fico imaginando assim, se eu estivesse no banco ainda, como que seria para estar acompanhando ele? Levando as terapias, né? E quem frequenta hoje o seu estúdio? Então, essa é uma boa pergunta, porque eu sempre tive assim, um lado bem empreendedor. E quando eu comecei a pensar em tatuar, eu verifiquei que aqui na cidade a gente não tinha ainda um estúdio voltado para mulheres mais tradicionais, mães, donas de casa. Então, a minha ideia inicial foi atingir esse público. E graças a Deus deu certo, porque em pouco tempo tatuando eu já tinha ali uma carteira boa de clientes. E a mulherada foi se identificando. Eu faço muito a primeira tatuagem, principalmente desse público, assim, de mais de 30, de mais de 40. Até porque o ambiente, né, Miriam, da tatuagem espanta um pouquinho a pessoa que está fora, né? Aqueles desenhos, né? Isso deixa um aspecto meio... Tem quem perfil, goste, né? Tem quem goste, lógico. Sim, mas você tocando nesse assunto, realmente é uma coisa que quem entra lá no estúdio é a primeira coisa que fala, nossa, que ambiente gostoso. É uma música relaxante. Diferenciado, né? Eu tenho uma maca que faz massagem enquanto a pessoa está tatuando. Poxa, então bacana. É um ambiente assim bem propício para quem tem medo de tatuagem, para quem quer quebrar esse paradigma, né? E tem alguma, assim, que as pessoas têm buscado mais, você tem observado? Porque você tem mães, né? Você tem... Eu já vi lá, acho que da onça, né? Que tem um filhotinho. Leoa, né? Os felinos. Sim. Eu acho que os felinos estão no top 3, assim. São felinos, frase, o pessoal procura muito, né? E flores, borboletas, esses quem tá elementos no top botânicos. O top 1. Você falou 3, quem tá no 1? Eu acho que são as flores e borboletas, os elementos botânicos. O meu público, né? O meu público, ele se identifica muito com esse estilo botânico. E é o que eu amo fazer. Agora, a Miriam faz um trabalho interessantíssimo, né, Liliane? Que a gente... Sim, eu conheci. Foi o que nos motivou a trazê-la aqui. Foi esse diferencial dela, vamos dizer assim, né? Conheci o seu trabalho através dessa técnica que você usa, né, que é a micropigmentação da areola, dos mamilos. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre... Então, essa é uma das áreas da micropigmentação, né? Antes de eu ser tatuadora, eu conheci essa possibilidade de estar trabalhando, estar com esse trabalho social, porque é um serviço que a gente faz voluntariamente, né, sem custo. E a gente está aí, eu costumo falar que é a cereja do bolo do processo do câncer, né? Quando aquela mulher passa por toda a batalha e consegue vencer o câncer de mama, né? Que ela tem ali seu seio, ela refaz, mas muitas das vezes ela não tem areola, fica o seio liso. O cirurgião coloca prótese, tira geralmente a pele das costas para poder fazer aquela mama, mas a areola ela já perdeu. Então, é aí que eu entro, né? E, assim, muita gente, né?
elas relatam assim que o marido fala, nossa, mas não faz diferença, você é linda assim, mas só quem perdeu uma parte do corpo, né? Não faz para ele, mas para a mulher faz, né? Para ela faz, né? E é uma das regiões mais femininas, né? Um símbolo mesmo da mulher. Então, é aquele final, o ponto final feliz que ela está colocando naquela história, né, naquela batalha que ela travou. E esse trabalho é voluntário? Sim, é voluntário. Inclusive, esse é mais um meio da gente estar divulgando, porque muita gente não sabe, muita gente mesmo, em Campos, na região. Sim, eu nunca tinha ouvido falar, conhecia. Então, a gente está sempre tentando divulgar nos veículos de comunicação. Quem tiver, né, quem passou por esse problema do câncer e está aí sem a sua areola, pode me procurar, que a gente agenda uma avaliação para estar inclusive você é indicada pelos médicos para que as pacientes te procurem. Tenho parceria com o cirurgião plástico, com o mastologista, e sempre que eu conheço alguém, né, da área médica, eu procuro estar falando. Se apresenta, né? Sim, E assim, a autoestima, né? Eu vi o depoimento de uma das suas clientes. Sim. E um depoimento muito forte, né? A Leda. A Leda, ela falando sobre como foi, como era estar, né? Sim. Naquela nova etapa ali. Muito forte, assim, o depoimento dela. Resgata muito a autoestima. E outra coisa que eu estava querendo ver com você, você também já esteve com um CEAM, até para a questão já ofereceu o seu trabalho voluntário também para a questão de vítimas de violência, né? Sim, sim. Porque muitas vezes a mulher fica com a cicatriz da violência e aquilo ali é uma violência novamente, ela fica vendo aquilo novamente. Sim. É uma nova história, né? A gente vai estar colocando ali uma nova história em cima daquele trauma. Ela poderia pode, né, assim como deve estar se olhando no espelho e estar incomodada com aquela cicatriz que traz uma lembrança ruim, a gente coloca ali uma flor, uma borboleta, algum elemento que vai enaltecer a beleza dela. E já tem tido procura, as pessoas têm... Sim, a Josi já tem encaminhado algumas mulheres e a gente já está fazendo os projetos para em breve a gente estar tatuando. Ai, muito bacana. Você sempre desenhou? Miriam? Sempre, desde criança. Desde criança eu gostava de desenho? Sempre. E, inclusive, quando eu era bancária, eu falava assim, que o meu sonho era sair do banco e trabalhar com alguma coisa que remetesse à arte, que explorasse o meu lado criativo. Mas eu não poderia imaginar que era tatuagem. Engraçado que você partiu primeiro para micropigmentação e depois acabou voltando para o desenho, né? Sim. E outra coisa que eu observei no seu estúdio é que pessoas que às vezes têm uma tatuagem ou que não estão satisfeitas com ela, ou que estão vivendo uma nova história, Sim. quiseram mudar. E aí você cria novos desenhos ali sem perceber que está... Em cima da que estava? Do antigo. Do antigo. Eu falo que eu sempre gostei de artesanato, né? E o artesanato nada mais é do que você pegar um elemento e transformar em outro. E a cobertura de tatuagem é a mesma coisa. A gente pega uma tatuagem ali, né, que não agrada mais, que não faz mais sentido para a pessoa, e transforma em algo que ela vai estar gostando, em alguma coisa que tem a ver com a sua nova vida, né? E Miriam, você acompanha várias histórias lá, dessas outras. Tem alguma, assim, que tenha te marcado mais? De cobertura? De cobertura de tatuagem ou de cobertura, né? Porque das outras a gente... assim, as mais... que chamam mais atenção são os casos de ex, né? De cliente que faz num dia, passa 3 dias, já quer cobrir. Já tive. Meu Deus do céu, 3 dias depois já quer cobrir? Que desmanchou. Desmanchou. Meu Deus do céu. Rápida. Não deu tempo nem de cicatrizar o negócio. Exatamente. Jesus. Que seja eterno enquanto dure. E aí consegue? Sim, conseguimos sim. Meu Tem casos... Deus. As que eu faço são mais fáceis, por quê? Quando a cliente vem para tatuar o nome de alguém, né, do companheiro, eu não chego a falar assim, não faço, porque eu acho isso também invasivo, uma pessoa de fora. Claro. Mas eu procuro orientar a fazer um tamanho pequeno, num local que eu tenha facilidade para cobrir. Então, escondido, né? Agora, Miriam, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu não sei. Qual é a diferença de tatuagem para micropigmentação? Então, essa é uma pergunta que eu acho que ninguém sabe responder assim com certeza. Por quê? Há estudos que falam que na tatuagem a agulha
é um pouco mais profunda. Outros que não, que o que muda é a quantidade de tinta que é implementada na pele, né, na derme. Pela minha experiência, eu acredito mesmo que a tatuagem, ela, assim, é mais pintada. A micropigmentação, como ela preza pelo natural, quem faz uma micropigmentação de sobrancelha não quer uma sobrancelha pintada, né? A gente ouve muito falar em sobrancelha, né? Ela quer uma coisa mais natural, mais realista, então a gente coloca menos tinta, o que faz com que ela dure menos. Você tem muitas tatuagens, Miriam? Eu, não muitas. Mas sempre gostou também, ou depois do estúdio que você... Eu sempre gostei, mas eu venho assim, eu cresci, eu sou evangélica, meu pai é pastor, então, querendo ou não, ainda tem um pouco de tabu em relação à tatuagem. Então, acho que foi isso que me segurou, né, que me segura ainda, assim, de eu não ter mais tatuagens. Falar em tabu, Liane, o que você acha da tatuagem adolescente? É proibido, né? Menos de 16 anos é proibido. De 16 a 18, com termo do responsável assinando, pode. Mas eu, particularmente, assim, quando chegar a idade dos meus filhos, 16 eu não vou deixar, por quê? Ninguém sabe o que quer para sempre. Ainda é uma idade ainda fase, que você está, né, se descobrindo, né? Só por isso que eu não concordo. Porque geralmente chega mais na frente e se arrepende. Se arrepende. Sim. E aí vai ter que cobrir, né? Sim. Não, aí cobrir, tem que cobrir. Tirar ou remover. Remover, mas aí é muito mais complicado. É doloroso. Né? Doloroso, né? Outro processo. Teve uma época que existia muito preconceito, assim, sim, né? sim. Você acha que ainda... Tem mais pelo pessoal antigo. Pessoal que ainda é dessa época do preconceito, ele trouxe, né? Alguns não, mas muitos trouxeram até hoje. Mas, assim, hoje em dia, em relação a trabalho, você quase não vê mais esse problema com tatuagem como se tinha antigamente. A não ser que seja muito exposta, né? Tipo do rosto, acho que já é meio, né? Aí qualquer trabalho já dificulta um pouco, né? Sim. Não, até que tem alguns concursos, até que mais recentes, eles não proíbem a tatuagem. O que proíbem, às vezes, é uma tatuagem que remete a algo negativo, né? Nazismo, violência, né? Violência, né? Crime, né? Mas crime. eu acho que fora isso... Hoje em dia é difícil você ver um jovem que não tenha tatuagem. Um adulto até, assim, uma pessoa, né? Passando dos 50. Eu tenho uma cliente que ela... tem mais de 60. Tem 3 anos que ela começou a tatuar comigo e ela hoje já deve estar com umas 30 tatuagens. Então, assim, tem muita gente se permitindo. Idoso também faz? Muitos. Eu atendo muitos, eu tenho um carinho muito grande por esse público. Tem muitos que o filho proibiu por muito tempo. Chegou agora, eles, não, vou fazer. Tem outros que foi o esposo, aí ficou viúva, aí teve coragem de fazer. Entendi. Você acha que teve, assim, agora, depois da pandemia, as pessoas buscaram mais ou não? Você você percebeu isso? Eu acho que mexeu um pouco com isso, assim, de... liberdade. Eu sempre falo assim, você não deve morrer com vontade de fazer uma tatuagem. Sim. Né? Às vezes por medo, às vezes por insegurança, mas eu acho que mexeu um pouco com isso das pessoas, assim, de ter coragem de se permitir realizar algum desejo. Meu Deus. Quando chegam lá no seu estúdio, normalmente, os que vão fazer principalmente a primeira tatuagem, o que chegam, assim... Qual a tatuagem que eles procuram? Não, quando chegam no estúdio para fazer a primeira tatuagem, o que motivou, o que levou, assim, a... Então, a gente geralmente conversa antes. Eu tento, de toda forma, passar tranquilidade, explicar o processo. Porque a maioria que fica nessa, quero fazer, é medo da agulha, né? Quem nunca fez tatuagem, assim como eu, quando eu não tinha feito, acha que a agulha é aquela ideia de sangue, da agulha entrando, só que é só um arranhãozinho na pele. Então... Quer fazer uma Meu Deus, Eu falo que dói menos do que uma depilação, a cera. Né? Quem minhas clientes falam a mesma coisa. Agora, Miriam, voltando um pouquinho ao pessoal do seio, a gente sabe que essa é uma área já, né, mais sensível. Para fazer tatuagem, não dói muito mais nessa área? Geralmente é uma área que está anestesiada por conta das cirurgias, né? E mesmo assim a gente usa um anestésico tópico que ele alivia muito.
É o mesmo que é usado nas sobrancelhas. E como é que surgiu tá. essa ideia para você de fazer? Você... Foi assim, pesquisando, né? Quando eu comecei na micropigmentação, eu conheci o curso de areolas e me interessei. E dentro da micropigmentação, eu acho que todo mundo que trabalha com areolas, assim, em termos de Brasil e de mundo, essa questão do câncer é voluntário, é um trabalho voluntário. Eu fiquei na dúvida assim, se você tinha alguém que você conheceu e aí você fez pela primeira vez, ou se você já tinha conhecimento, né, em outros lugares. Não, foi mesmo curso, e aí eu comecei a divulgar que eu estava precisando de modelos. Tá. Agora, quando a gente fala de mulheres, seios e tal, você também atende homens tranquilamente? Atendo, tenho muitos clientes homens, que geralmente são esposos, são filhos das clientes, e estão procurando assim, essa tatuagem mais delicada, com traço mais fino. Menores, né? Sim. Então, normalmente eles são levados pelas esposas, Sim, né? Pelas clientes. Pelas clientes. Ah, bacana. E sua rotina, assim, você estava falando que é mãe de filhos típicos e atípicos. Sim. Você, assim, seu ambiente já não é um ambiente tenso, né? Sim. Você estava explicando pra gente como é que é lá. Mas você tem alguma coisa, assim, que quando você não está trabalhando, você gosta de fazer, gosta de... Relaxar, né? Para relaxar mesmo, né? Eu falo que o que me sustenta assim, nessa loucura toda, porque todo mundo hoje vive, né, nesse caos de correria para Estresse. levar filho, para pagar conta. E o que me sustenta, além, né, de Deus, que é a minha base, é minha família e atividade física. Todo dia, pelo menos 1 hora por dia, eu falo que eu tenho que despressurizar. Sim. Que é pedalando ou na academia. Bacana. Ótimo. Bacana. Mas aí você pega a estrada, como... A gente vai. Mas e você faz isso religiosamente, sempre? Sempre. Hoje Faz mesmo parte eu da já sua fui rotina. pro Morro do Itaoca. Já com foi hoje? Com as Meu amigas, Deus com do o marido. Meu Que bom, né? E é diferente, não é? Depois que você começa... Nossa, quando você começa é um vício, assim, pra você deixar é difícil. Em média, quanto tempo dura uma tatuagem, assim, uma tatuagem menor? A tatuagem, ela dura a vida toda. A Não, tatuagem tempo pra fazer. Então, eu sou, assim, rápida. Uma tatuagem escrita, uma palavra, eu levo 10 minutos para fazer. Olha, rapidão, rapidão. Porque eu ia perguntar se lá funciona, como funciona em outros ambientes, tipo um consultório. A pessoa está deitada, está começando a falar. Sim. É isso que eu queria saber. Por isso eu perguntei quanto tempo dura. Acho que até por isso que você conhece as histórias, né? As pessoas vão... Isso aí. Vão Porque o tempo E é de engraçado que tem história que não termina, né? Ah, meu esposo... Aí você, a cliente vai embora, você fica pensando depois em casa, será que houve, gente? Será que eles voltaram? Mas calma que você não é psicóloga. Mas tem, fica querendo esse retorno, né? Não, porque é um momento de relaxamento e que você quer, né? Acaba falando, Sim. né? O ambiente é propício àquilo, né? A sua simpatia, a sua... Então, isso faz... Como que você, se você pudesse dar uma definição, assim, para tatuagem, pelas histórias que você vê hoje, pelo significado que elas têm para as pessoas hoje, como é que você definiria, assim? Olha, tatuagem é uma forma de você expressar mesmo aquilo que você está sentindo no momento, aquilo que você passou, um problema, uma dificuldade. Tem muita gente que passa por um problema e vai lá e faz uma tatuagem. Tem gente que faz tatuagem como se fosse uma sessão mesmo de terapia, faz um desenho, porque gosta da sensação da agulha, gosta do ambiente. Então, tem diferentes casos. Diferentes casos, diferentes situações. Normalmente são situações que marcaram, de alguma forma, uma etapa da vida, né? Sim. Tem muitos... A maioria dos clientes fazem tatuagem com significado, né? E aí, alguns a gente faz um desenho, a gente cria um desenho especificamente para aquele cliente. A gente tenta reunir naquele desenho tudo que ele quer expressar. Interessante isso. Tem que fazer até um estudo. Você faz um estudo, né, na verdade. Sim, a gente faz as anotações, perguntas. Atendimento no prévio, né? Assim, tem que ter uma conversa antes. Ó, tem gente também que já chega com a ideia na cabeça, pronto, né? Tem muita gente que chega com print da internet.
né? Isso aí é 80% muito comum, dos clientes. A gente sempre tenta imprimir ali naquele desenho de outro artista um pouco da nossa personalidade como tatuador. Mas tem clientes que eles são bem rígidos em relação a isso, não quer que mude nada. Isso aí é outro embate no mundo dos tatuadores, porque tem muito tatuador que fala que não copia a arte, né? Tem outros que falam que é o ganha-pão, que tem que fazer. Mas também não é proibido, né? Assim, você não paga nada, Se né? for Igual um direitos desenho autorais. autoral do artista, aquilo ali pode dar um processo. Direitos autorais, né? Se for como? Se for... Eu criei um desenho. Criei lá uma flor diferente com a patenteou borboleta. lá. Patenteou Eu não preciso nem patentear. É só ter a prova que o desenho foi eu que criei ali. E se alguém copiar aquilo ali sem minha autorização, aí Mas aí, no posso caso, acionar. então, nesse caso, você tem que criar em cima daquele desenho, seria isso? Sim. Que aí foge um pouquinho. É o sonho de todo tatuador, eu acredito que seja isso, trabalhar com arte autoral. Mas nem sempre é possível. Agora, sobre a cor da pele, parece que a cor da pele, quanto mais escura, o colorido não pega, tem isso? Existe tons que mesmo em pele negra a gente consegue aplicar. Só que não vai ficar como numa pele muito clara. Visível, né? Ele fica ali, você consegue identificar a cor, mas ela não fica tão assim Aquele vívida, colorido, né? Aquele colorido, né? Teria que ser uma pele mais clara, né? Miriam, você estava falando que você sempre teve essa coisa de empreendedora, né? Por isso que você fez economia. Sim. E o que você hoje traz da economista Miriam? O que você traz hoje para sua atividade? Eu acredito que é mais esse olhar para o mercado, voltado para o mercado. Eu sempre procuro ver o que tem de novo, de tendência. Lá no estúdio, tem um ano, eu acho, que eu coloquei um brinde que é, assim, todo mundo que vai fica apaixonado, que é a tatuagem surpresa. Aquelas máquinas de chiclete que a gente coloca a moedinha. Então, cada cliente que tatua lá comigo, eles ganham 3 moedinhas para tirar 3 bolinhas e dentro de cada bolinha tem um desenho. E aí ele vai escolher um desenho daqueles. É um brinde, né? Mas sai... Não, permanente? é permanente. Meu Deus do céu. Eu pensei que era um brinde, assim, aquela tatuagem que você coloca, né? E são assim, criança coloca. Eu procurei ali reunir os desenhos que são mais procurados, bem delicados, pequenos. Então, é muito difícil alguém falar, não quero nenhum dos 3. Porque tem palavras, fé, ainda gratidão. Mais que é brinde, né? E ainda mais que é brinde, quem não gosta, né? Mira, então sua rotina é de ouvir histórias, de contar histórias através dos desenhos. Exatamente. Né? Essa é a sua rotina. Exatamente. Mas olha, muito parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu acho que tanto o seu trabalho com mulheres vítimas de violência, eu imagino que não deva ser, né? Deve ser complicado você todos os dias estar com aquela cicatriz ali. Sim. E acontece também de pessoas vítimas de acidentes procurarem também? Demais. Essa semana mesmo eu fiz um no abdômen, que foi uma cicatriz bem... assim, foi mesmo para salvar a vida, né? Não se importaram com a parte estética. Sim. E ficou uma cicatriz que incomodou muito a cliente. E é um trabalho muito gratificante, porque ela não estava nem conseguindo se olhar no espelho. Nossa. E precisa... Quanto tempo depois que você pode fazer? Um ano depois, Acho que cicatriz... Não tem mais cicatriz de cirurgia, de gravidez. Não tem mais. Cesárea, essas coisas não tem, né? Hoje quase não fica marca mais. Tem cirurgia plástica. Fica menos, porque é com a cola. Mas também pode fazer, nesse caso. Pode fazer qualquer tipo de cirurgia, de cicatriz. Cicatriz. Bacana. Então, é muito interessante, é bom a gente trouxe esse tema, porque muitas pessoas não sabem, né? Sim. Infelizmente, muitas pessoas ainda não sabem que existe esse tipo de arte que pode substituir aquele momento ali. Tirar esse estigma também, né? Da tatuagem, né? Esse estigma aqui da tatuagem. Além disso, a Miriam trouxe outros elementos pra gente, que é essa nova visão, né? Do estúdio, de tatuagem, uma coisa mais acolhedora, mais intimista e feminina, tanto que no seu Instagram, estava vendo, antes de você começar a tatuar homens, você tatuava só mulheres, que ela botou que é tatuadora de mulheres incríveis. Isso. Então isso é muito bacana. Um slogan muito bacana.
A gente queria muito agradecer pela sua participação. Eu que agradeço. Foi, assim, é muito bom a gente ouvir histórias, assim, histórias de vitória, né? Sim. De superação. E o que você trouxe pra gente foi isso também. A sua própria história também, né? Porque você abriu mão no momento da sua vida profissional pelos seus filhos e lá na frente você se reencontrou com o que você queria desde de criança, né? Que você gostava de desenhar. Eu gravei um vídeo esses dias, eu queria até deixar esse recado, porque a gente, né, sabe da brevidade da vida. E eu costumo falar assim, que tão importante quanto você casar com a pessoa, ideal você escolher o parceiro para sua vida, é a sua profissão. Então, se você está insatisfeito, né? Muita gente vai mal-humorado para o trabalho, vai com aquele peso. Não importa se você tem 30, 40, 50. Quando eu comecei, eu achava que era tarde já. Porque eu já tinha, né, uma profissão, eu já tinha os filhos. Corram atrás. Todo mundo tem alguma vocação. Tem algum talento, tem algum sonho, né? Então, sempre é hora da gente estar indo em busca disso que vai nos fazer acordar com brilho nos olhos todos os dias. Nossa, bacana isso, viu, gente? Fica a dica para vocês que estão aí acomodados, né, Liliane? Isso aí. Pensando que não dá mais sair da zona do conforto, né? Eu acho que muito ser bacana. Ser feliz é o mais importante. Muito bacana. Gente, aí a gente despede desse episódio do Ponto de Pergunta com a Miriam, agradecendo a ela pela participação tão importante e especial aqui com a gente. E contando com a parceria aí do pessoal, né, para assinar, se cadastrar lá no nosso YouTube, que é tudo ponto de pergunta. Vocês vão descobrir o ponto de pergunta em tudo quanto é canto. Todas as redes sociais, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, a gente está no Facebook, a gente está no TikTok, a gente está em todas as redes sociais. E prestigia a Miriam, que a gente vai deixar depois o @ da Miriam também, que é uma profissional e tanta. Obrigada, gente. Bye, gente. Até a próxima. Tchau.